Boa tarde, meu nome é Ana Caroline, eu sou médica radiologista da Isomed e hoje eu vou ensinar um pouquinho de mamas, além do básico. Pode passar. A gente vai começar falando, relembrando a anatomia da mama, né? Para depois a gente entrar na anatomia radiológica. Então, a mama ela é uma glândula sudorípara modificada. Ela está localizada na frente dos músculos peitoral maior, serrátil anterior e oblíquo externo, entre as camadas superficial e profunda da tela subcutânea. Na mulher, mais ou menos da segunda à sexta costela. No homem e na criança, ela é rudimentar. Ela é dividida em parênquima e estroma. Aqui só localizando, tá? Número 1 seria o músculo peitoral maior, lá atrás. O número 2, o músculo serrátil anterior, pelo menos a inserção dele aqui. O número 3 tá a areola, tá? O 4 é a papila. O 5, a fáscia peitoral, seria aqui. E o 6, a glândula mamária, que é dividida em estroma e parênquima. Pode passar. O que é o parênquima? O parênquima, ele é essa unidade funcional aqui da mama. Ele é composto mais ou menos de 15 até 25 lobos glandulares. Esse é um lobo, tá? Esses lobos são separados um do outro pelos ligamentos suspensores da mama. Depois eu vou mostrar para vocês. São os ligamentos de Cooper. Um lobo, ele tem vários lóbulos dentro dele, que são as glândulas tubo-alveolares. Então, aqui a gente tem uma unidade ducto lobular terminal da mama. Então, a gente tem mais ou menos esse caminho aqui, ó. Lobo, os ductos segmentares, lactíferos, o seio lactífero até a papila. Pode passar. E o estroma mamário. O estroma mamário é essa parte aqui, mais amarelada, tá? Que é composta pelo tecido adiposo e o tecido fibroso. Esse tecido fibroso, ele é composto pelos ligamentos suspensores da mama, que são esses ligamentos de Cooper, tá? Eles são processos fibrosos que eles surgem aqui da camada mais superficial da tela subcutânea e eles permeiam a mama até a fáscia profunda que cobre o peitoral maior. Então, a gente sempre vai ter esses ligamentos aqui, tá? E aqui a gente tem o parênquima, que eu falei para vocês, e aqui o estroma mamário. Primeiro, as costelas aqui, tá? Então, a mama feminina da segunda até a sexta costela, mais ou menos. Aqui a gente tem a pele cortada, tá? O músculo peitoral maior, aqui atrás. Os ligamentos suspensores, que são esses branquinhos aqui. O tecido adiposo, aqui na mama. O lobo, a areola aqui. O mamilo ou papila, né? A abertura do seio lactífero, aqui o seio lactífero e aqui é o ducto lactífero que vai até os lóbulos. Pode passar. As papilas, elas são compostas são os mamilos circundados por auréolas. São pequenas elevações pontuais na superfície da areola. As glândulas areolares são compostas por glândulas sudoríparas, sebáceas e glândulas mamárias modificadas ou de Montgomery. Pode passar. Aqui só uma comparação da mama na paciente que está em lactação e não está em lactação. Então, a gente tem toda uma alteração estrutural aqui na mama, tá? Isso também, a mama, ela também se modifica com o ciclo menstrual, tá? A progesterona, ela aumenta a circulação sanguínea, ela incha a mama. Então, a mama fica mais inchada, com os ductos mais dilatados, fica a vascularização bem acentuada. Então, se tem um período do ciclo que der para escolher para avaliar a mama, é sempre fora do período da progesterona, no primeiro período, antes da ovulação, tá? A drenagem linfática da mama,
feita pelos linfonodos dos lóbulos mamários, plexo linfático subareolar, linfonodos peitorais, linfonodos axilares, os troncos linfáticos subclávicos. Eu vou mostrar para vocês. Esse caminho aqui é 75%. Linfonodos paraesternais também e troncos broncomediastinais. Pode passar. Então, tá aqui mais ou menos esse caminho, tá? Aqueles 25% aqui, os linfonodos paraesternais, e aqui o outro caminho, que são os linfonodos que drenam aqui para axila, subclávio, sempre nesse sentido aqui, tá? A gente tem que saber, porque a paciente que tem câncer de mama, a paciente que já operou de câncer de mama, a gente tem que avaliar bem esses linfonodos aqui, paraesternais, aqui subclávios, aqui embaixo, a gente sempre tem que tentar avaliar bem. Pode passar. Então, assim, quando eu tô falando de linfonodo axilar, a gente pode dividir ele, eu vou mostrar depois no ultrassom para vocês, tá? Para ficar bem ilustrativo. A gente pode dividir em 3 níveis, para poder relatar certinho em onde você viu a linfonodomegalia. O que a gente usa de corte? A gente usa o peitoral menor de corte, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem do ultrassom. Então, aqui está o peitoral menor. Então, quando que eu falo se é nível 1, nível 2 e nível 3 aqui do peitoral, tá? Tá aqui os linfonodos, ó. Os linfonodos que estão localizados aqui são nível 1. Os que estão localizados aqui, em cima do peitoral menor, são nível 2. E os que estão localizados acima aqui são nível 3, tá? A vascularização da mama, ela é feita na parte lateral da mama pelos ramos da artéria axilar. Artéria torácica superior, artéria tóraco-abdominal, torácica lateral e subescapular. E pela parte medial da mama, são ramos da artéria torácica interna, mais artérias mamárias mediais aqui. Esses ramos perfurantes aqui, ó, da segunda, terceira e quarta, artérias intercostais, eles também contribuem com essa vascularização, tá? E as veias, elas vão seguir as artérias, drenando para as veias axilares, torácica interna e segunda, quarta intercostais. Então, vamos falar de anatomia radiológica agora, tá? Começando pela mamografia, vamos entender o que a gente está vendo na mamografia. A mamografia, ela é um método axial, cuja máquina e o filme, pode passar, são específicos para avaliação da mama. Então, a gente tem de rotina 2 incidências, que é a incidência médio, lateral, oblíqua. É isso aqui que eu faço com a mama, tá? Médio, lateral, oblíqua. E eu tenho essa incidência aqui, que é a crânio caudal. Então, eu vou obter a imagem aqui, crânio caudal, vou obter essa imagem aqui, médio, lateral, oblíquo. Pode passar. Aqui eu tenho, então, para que serve cada uma? Essa incidência aqui, ó, médio, lateral, oblíqua, ela serve para dividir nos quadrantes superior e inferior. Lembra lá da imagem, tá? Tô fazendo assim, axial. Então, eu só vou dividir em superior e inferior. Agora, se tá medial ou se tá lateral, eu não sei. Só sei que tá superior ou inferior aqui, tá? Como que eu sei que eu tô na médio lateral oblíqua? Não só pelo formato, mas pela presença aqui do peitoral, do músculo, tá? O músculo peitoral aqui. Eu sei que foi bem feita porque eu tenho que ter uma linha reta aqui, ó, do mamilo que termina no final do peitoral. Então, foi bem feita essa incidência, tá? Tem que mostrar bem aqui o peitoral pra gente ver bem a axila, tá? Os linfonodos axilares. Tem gente que corta, ou às vezes a paciente tem uma cirurgia e aí não fica muito legal, mas esse é o certo. E a crânio caudal, lembra que eu tô fazendo assim com a mama. Então, eu não sei se é superior ou inferior, eu só sei se é lateral ou medial, tá? Então, aqui pra cima
sempre vai ser lateral, ó. Tô olhando esquerda, tô olhando direita. Sempre para cima é lateral, sempre para baixo é medial. Tô olhando aqui, esquerda, tô olhando direita. Sempre é superior, sempre é inferior. Então, se eu vir um nódulo aqui, eu vou falar, esse nódulo tá no quadrante superior e medial. Tá? Então, você tem que sempre olhar e confirmar nas duas incidências para a gente tentar localizar certinho. Pode passar. Tá, então eu tenho aqui a incidência médio, lateral, oblíqua. Eu vou mostrar nas duas, tá? Tô vendo aqui essa mama. O que eu tô vendo aqui, tá? Vamos dividir isso na nossa cabeça. Eu tô vendo aqui no número 1 a papila. Aqui. No número 2, essa gordura pré-glandular. Aqui, ó, todo esse número 2, a gordura pré-glândula. O número 3, então, eu tenho as glândulas ou parênquima fibroglandular. Tudo isso aqui branquinho, bem mais branquinho aqui, ó, é o parênquima mamário mesmo. Número 4, eu tenho aqui um exemplo de um nódulo. Vai aparecer... Uhum. Não sei se medial, não sei se lateral. Isso aí. Então, sempre para baixo, inferior. Então, eu tenho aqui essa imagem, né? Branca. Pode ser um nódulo, pode ser um cisto. Não, no raio-x não tem como a gente diferenciar. Tem uma imagem nodular aqui, branca, né? Ah, mas e se esse nódulo tivesse aqui? Difícil. Difícil de ver. Limitação do método, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença da mama densa, cheia de tecido fibroglandular, e da mama totalmente adiposa. Eu tenho segurança. Na mama adiposa, eu tenho segurança para olhar um nódulo aqui e ver ele. Agora, numa mama densa... é BZEB, RAD 0, eu não consigo, ela precisa fazer outro método. Não consigo, porque é limitação do método. Número 5, eu tenho aqui a gordura retroglandular, então tem a gordura aqui de trás. Número 6, eu tenho o peitoral maior e o número 7 aqui, o peitoral menor. Se eu tenho um linfonodinho aqui, nível 1, nível 2, e aqui não deu mais para ver para lá. Crânio caudal. Mesma coisa, tenho aqui papila, a gordura pré-glandular. Número 3, eu tenho o parênquima mesmo. Número 4, eu tenho aqui a gordura retroglandular. Aqui saiu errado os numerozinhos, mas número 5 aqui, ó, ele até pegou um pouquinho aqui do músculo, tá vendo? Bem branquinho aqui, pegou um pouquinho do músculo aqui. Se o nódulo tivesse aqui embaixo, inferior, né? Sempre, sempre. Para baixo, inferior. Para cima, medial, desculpa. Lateral. Medial, isso, lateral e medial, tá? Inferior, sempre. Na outra incidência. Ah, só prestando atenção. Então, para cima aqui, lateral. Lembra, fecha o olho e lembra como que essa imagem foi feita. Porque se eu tô vendo ela aqui assim, eu falo, puxa, será que foi feita assim? Não, não foi feita assim, ela foi feita assim. Eu consigo ver o que tá pra cá e o que tá pra cá. Tá? Então, sempre lateral, medial, crânio caudal. Fechou. E no ultrassom? No ultrassom, então, a gente tem aqui as camadas, a pele, aqui. Eu tenho a gordura. No ultrassom, eu já tenho a gordura já meio que entremeada com o parênquima, tá? Às vezes eu tenho uma mama que é bem delimitado o parênquima. Consigo diferenciar. Às vezes eu tenho bastante parênquima esparso e aí fica entremeado mesmo, tá? Sei que é
tecido glandular pela ecogenicidade. Vai estar aqui mais branquinho, tá? Aqui eu vou ter os músculos, tá? Músculo peitoral aqui, ó. E aqui eu já vejo uma costela fazendo essa sombra aqui, bem importante. E aqui eu já vejo pleura, pulmão, tá? Tenho que ajustar meu aparelho. Não preciso ficar com esse monte de coisa aqui, tá? Na tela. Posso ajustar meu aparelho até aqui, assim, mais ou menos. Isso. Pode passar. Reforçando aqui e mostrando os ligamentos de Cooper, tá? Pele. Aqui eu tenho os ligamentos de Cooper. Nessa mama aqui eu tenho o subcutâneo, né, que é formado pela gordura, aqui os ligamentos de Cooper, e eu tenho uma glândula aqui bem fininha, tá? Talvez seja uma paciente mais idosa, que tem pouco tecido glandular, mas bem branquinho, bem fininho aqui. Aqui eu tenho um tecido adiposo retromamário e aqui já o peitoral. Só mostrando aqui a diferença do tecido adiposo para o tecido glandular. Ele vai, ó lá, aqui tecido gorduroso, tá? Aí ele vai para lá. Aqui eu tenho, ó, tecido glandular, tá? Deu para ver bem a diferença, né? Acho que é o vídeo que é assim, ele dá uma pausada, ó. Olha a diferença, ó. Acho que ele deve estar explicando. Deu para ver bem a diferença, né? De quando eu tô vendo adiposo e glandular. Pode passar. Então aqui, dando exemplo para vocês dos níveis axilares, tá? Essa estrutura aqui, olha aqui onde que eu tô, que tá marcando. Eu tô no nível subescapular, mais ou menos, com o meu ultrassom aqui, tá? O paciente tá assim e eu tô aqui assim, ó. Nesse sentido. Isso aqui é o peitoral menor. Aqui é o peitoral maior e aqui é o peitoral menor, tá? Eu tenho que saber de que lado eu tô, se é esquerdo ou direito, para eu saber se é 1, 2 e 3 ou se é 1, 2 e 3. Você entendeu? Porque se eu tiver aqui desse lado aqui, por exemplo, do lado direito, aqui seria 1, 2 e 3. Aí, aqui, então aqui, ó, ele tá marcando. Eu tô do lado esquerdo, tá? Por isso que tá assim, ó, 1, 2 e 3, tá bom? Lateral. Isso. E aqui tá o peitoral menor. Então aqui, como se fosse antes, né? No nível, atrás e depois pra lá. Então eu tô bem aqui, ó. A axila tá aqui, né? Pra cá, vindo aqui, descendo o braço aqui. 1, 2 e 3. Subindo pra lá. Se eu tivesse do lado direito, aí aqui nessa imagem eu coloquei um exemplo aqui de um linfonodo, tá? E aqui tá o peitoral menor. E aí eu coloquei de exemplo, exatamente para isso. Se eu tô do lado esquerdo, então seria no nível 3. Se eu tô do lado direito, seria no nível 1, tá? Aqui, músculo aqui, pode passar. Vou falar um pouquinho da técnica, tá? Como que tem que ser feito. Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer a varredura nesse sentido vertical, horizontal, que seria essa varredura assim, linha axilar média para linha parasternal. Horizontal assim, tá? Você pode fazer a varredura assim, linha infraclavicular para o sulco inframamário. Como você pode fazer a varredura radial e antirradial, se for radial, antirradial, tá? Indo e voltando aqui. Assim ou assim. Que daí você segue o relógio nessa varredura aqui, tá? Radial, antirradial, você pode fazer assim. Essa varredura aqui tem menos erro, menor chance de errar. Sim. Indo pelo relógio. Eu tenho mais facilidade para fazer assim.
Então, você escolhe lá como você começa, tá? Vou lá, 12 horas, vai, volta, 1 hora, vai, volta, procurando, tá? Nunca, em hipótese nenhuma, não pode passar o transdutor em cima do mamilo da paciente. Lembrando de preferência a outra mama, tentar manter coberta enquanto você faz a outra. Não é uma obrigação, mas é só às vezes a paciente fica mais confortável. E aí, quando for fazer a parte do mamilo, a gente tem que fazer algumas técnicas para evitar a sombra que faz embaixo, que é você posicionar bem e meio que levantar, fazer uma base, levantar para enxergar embaixo dele, para tentar ver o ducto, né? A gente tem o carcinoma ductal, se tem conteúdo, mas nunca fazer isso, ó. Pode passar. E aí a gente sempre tem que ter em mente, no ultrassom, os quadrantes, né? A gente é obrigatório fazer pelo menos 4 fotos, uma de cada quadrante para registrar, superior, lateral, superior e medial dos 2 lados, além, né, lógico, dos achados. A gente tem que saber localizar no relógio, e aqui serve para mamografia, tá? Mamografia e ressonância. A gente pode dividir ainda em anterior, médio e posterior, tá? No ultrassom a gente não consegue fazer essa divisão assim muito bem, tá? Detalhes. Agora, eu tô falando não de horas, eu tô falando de lugar. Então o nódulo não está às 3 horas, ele está em 3 horas. Ele está no eixo de 3 horas, tá? Tem que tomar cuidado que eu acho que no Turing sai às 2 horas, às 3 horas. E não pode, é lugar, tá? Não é horário. Achei um nódulo aqui. Vou medir. Como que eu vou medir esse nódulo? Eu vou medir da borda mais medial que eu encontrar esse nódulo em relação à pele, tá? A borda mais perto que eu achar. Se ele for o formato do nódulo, se ele é vertical, assim, é a que tiver mais perto, mais medial, tá? Não vou pegar daqui do meio e vir pra cá, nem daqui e vir pra cá. É da borda mais pertinho que tiver para a pele. E a distância para o mamilo, para a papila, eu tenho que medir até o meio, não é até aqui, porque isso aqui, ó, isso aqui varia de tamanho, tá? Tem paciente que tem a auréola pequena, tem paciente que tem auréola grande, então não é a referência é aqui no meio, na papila. E o certo na literatura é medir com uma régua. Não é para dividir tela e puxar e o negócio até lá. Então, o certo é você tá lá, ver onde que é, pegar uma régua e colocar aqui. Quando eu friso a imagem, mais ou menos daqui, eu vou errar. Eu vou colocar menos. 2 centímetros, 3 centímetros. Você vai lá com a régua, tem 5, 6 centímetros a distância. Então, pra gente fazer certinho, tá? As meninas sempre têm uma régua. Então, lembra, não é do meio, tá? É da borda mais medial da lesão, a borda mais pertinho que tiver, até aqui, bem aqui no meio do mamilo. Então, vamos lá. Vamos entrar na parte dos descritores, tá? Vamos treinar nosso olho. O que é uma mama densa? Uma mulher jovem, uma lactante, tá? É uma mama que eu tenho praticamente toda ela com tecido fibroglandular. No ultrassom eu vou ver isso aqui, ó. Tá? Bastante tecido fibroglandular. Se ela tá lactando, nossos ductos vão estar enormes.
vai estar difícil mesmo. O que é uma mama moderadamente densa? É uma mama que eu tenho tecido adiposo, mas eu tenho algum tecido fibroglandular esparso. Então, moderado. Então, eu consigo ter uma separação aqui, mais ou menos. É a mais comum, tá? E a mama da mulher idosa e a mama adiposa. Uma mama que praticamente eu não vejo mais parênquima, ó, no ultrassom. Como que é? E na mamografia, tá? Então, aqui, se eu tenho um nódulo branco aqui, né? Beleza. Agora, se eu tenho um nódulo aqui, muito difícil. Por isso que quando essa paciente aqui tem uma história familiar, uma mutação do gene, o rastreio dela é diferente. É ultrassom e é já nível de evidência B, ressonância. Para essa paciente tem mutação no BRCA1, mutação no BRCA2, a história genética, ela pode ir para a ressonância fazer rastreio, tá? Pode passar. Nódulo. Vamos treinar nosso olho. O que é um nódulo? O que é um cisto? O que é um fibroadenoma? O que é um câncer, tá? Quando eu vou descrever no ultrassom, o que é obrigado a ter no meu laudo? É obrigado a ter a composição da mama, se ela é uma mama adiposa, se ela é homogênea, fibroglandular, se ela é heterogênea. Achei uma massa, um nódulo. O que eu tenho que falar desse nódulo? Tenho que falar o formato, se ele é oval, se ele é redondo, se ele é irregular. Tenho que falar da margem dele, se ele é circunscrito ou não circunscrito. Quando ele é não circunscrito, eu tenho que falar se ele é indistinto, angular, microlobulado ou espiculado. Vou mostrar cada um desses depois. A orientação desse nódulo, se ele é paralelo ou não paralelo à pele. Ecogenicidade dele, anecoico, cisto, né? Hiperecóico, se eu tenho um nódulo aqui de gordura, hiperecóico acontece, às vezes a gente acha um nódulo de gordura. Se ele é um complexo sólido cístico, se ele é hipoecóico, isoecóico ou heterogêneo. Eu tenho que falar se ele tem sem sombra nenhuma posterior, se ele tem um realce posterior, se ele tem uma sombra acústica posterior ou um realce aqui, tá? Posterior. Ou se ele tem também vários tipos de realce ou não. Então, aqui eu tenho que saber a diferença de sombra mesmo, preta, e só um realce acústico posterior aqui, tá? Tenho calcificação dentro da massa, fora da massa, intraductal, às vezes dá para ver, não é obrigatório, né, ver. O que eu tenho associado? Tenho distorção da arquitetura em volta, não tenho. Tenho dilatação de ducto, espessamento da pele, retração da pele. Lá no Hospital do Câncer, gente, isso aqui, né, é todo dia, nossa rotina. Se eu tenho edema, em relação à vascularização, é para jogar um Doppler. Achou o nódulo, não interessa o pedido, não tem Doppler. É para jogar um Doppler aqui. E é para eu registrar. Esse nódulo tem vascularização ausente, né? Cisto. Não tem vascularização dentro. Se ele tem uma vascularização interna, ele é sólido. Se ele tem em volta um halo de vascularização, eu tenho que falar isso também, tá? Casos especiais eu vou falar, vou citar ali, tá? Em relação a microcistos agrupados, cistos complicados. Pode passar.
Cistos, então. Cistos é uma coisa à parte, tá? Eu posso ter um cisto complicado, um complexo sólido cístico ou microcisto agrupado. Cisto complicado. O cisto complicado, ele é um abscesso, uma coleção, tá? Quando você vê um cisto complicado, é muito difícil ser algo maligno, porque a definição em si é um cisto que vai ter um conteúdo aqui um pouco que não é anecoico. Pode ser um pus, pode ser um seroma. Sim. Pode ser uma paciente que operou há 3 meses, fez quadrante e aí ela ficou lá com seroma, tá? Posso ficar um pouco mais tranquilo, porque é um cisto complicado ali. Agora, o complexo sólido cístico, quando eu vejo, a chance dele ser algo maligno é bem grande. Complexo sólido cístico, tá? Que seria um cisto que eu vou ter uma parte sólida dele aqui, tá? E olha só como que ele tem... parte sólida separada? Não precisa. Não precisa. E aí eu vou ter aqui, ó, um realce posterior, tá vendo? Nessa parte sólida até chega meio que fazer uma sombra. Joguei um Doppler, olha só. Tenho vascularização aqui dentro. Isso aqui a gente tem que olhar com BIRADS 4. Sem dúvida. Deixa eu passar. O microcisto agrupado, ele pode ser 2, 3 ou 4. Por isso que ele é algo à parte, o microcisto agrupado. Quando ele é profundo, um aspecto típico, BIRADS 2, tá? Só um microcisto agrupado, bonitinho, assim, tranquilo, tá acompanhando, tem um exame anterior, a imagem tá igual, não mudou nada, posso dar um 2 tranquilo. Quando ele é profundo, meio difícil de caracterizar, não consegui ver bem a margem, eu já dou um BIRADS 3. Por quê? BIRADS 3, eu vou falar para vocês certinho o que é cada BIRADS. Mas o 3 é assim, ó, quero que ela volte. Eu não quero que essa paciente some no mundo. Eu quero que ela volte. E eu não quero que ela demore para voltar. Então, fiquei meio, né, ele é meio profundo, meio difícil, dou um 3. Quero que ela volte para ver de novo. Paciente pós-menopausa, com um microcisto agrupado novo, sem terapia de reposição hormonal, BIRADS 3, quero que ela volte. Paciente, se ele tem margem não circunscrita e qualquer outra característica maligna, que eu vou falar para vocês quais são essas características malignas, eu vou dar um 4, tá? Então, a margem dele não é circunscrita, eu não consigo ver, tem alguma angulação aqui, eu vou dar um 4. Se ele tiver um crescimento rápido, que eu também vou falar o que é crescimento rápido, mais pra frente, qualquer achado clínico suspeito ou achado suspeito por imagem, também vou dar um 4, tá? Então, o microcisto agrupado, ele pode ser 2, 3 ou 4. Pode passar. O que é um nódulo suspeito? Coloquei aqui vários exemplos, tá? Vai ser um nódulo sólido no ultrassom, que vai ser irregular, não paralelo à pele, margens não circunscritas, pode ter interface de lesão, hipoecóico. Olha como que o formato dele, ele não é ovalado e circunscrito. Ele é bem hipo, ele é irregular, a margem dele, tá vendo? Não circunscrito. A margem dele a gente pode considerar angulada, tá? Aqui em volta dele tem até meio que espesso, né? Dá uma impressão que tá até meio... Isso aí. Então, esse nódulo aqui é no mínimo um 4. Uma característica que você vê, você dá um 4.
Se você olhar e falar, nossa, achei muito escuro, muito hipo, eu dou 4. Achei que a margem dele não tá ovalada, bonitinha, eu dou um 4, tá? Porque a gente não pode perder essa paciente aqui, que esse nódulo vai crescer, esse câncer vai espalhar. E ele sempre começa uma coisa, ó, olha como a gente tem que ter cuidado no ultrassom, assim, não dá para fazer com pressa, tem que varrer, tem que ir e voltar, porque para isso aqui passar, gente, E passa, né? E passa, olha só. Incomodou, volta lá naquele lugar, vai e volta, vai e volta. Então, alteração no tecido vizinho, isso é importante também. Você pode ver que em volta fica estranho, né? Ó, não tá bonitinho em volta, parece que às vezes distorce. Pode ter microcalcificação interna, olha aqui o tanto de microcalcificação. Vascularização abundante, se eu jogar um Doppler aqui, ó, com certeza ele vai pintar. Pode passar. Então aqui, coloquei, reforçando, né, as características, esse nódulo aqui, ó, no ultrassom, olha como que ele apareceu na mamografia. Essa é uma mama moderada, né? Eu tenho um pouco de tecido aqui, mas me chama muito a atenção essas calcificações aqui, tá? E me chama a atenção que tem uma densidade aqui quase que especulada, assim. Não é esse tecido, assim, fibroglandular, né? Que a gente vê bonitinho. Você vê que tem algo aqui estranho, ó. Olha como que ela aparece na mamografia. Mamografia é isso. Qualquer distorção que eu ver assim, ó, eu tenho que investigar. Então, só lembrando de algumas coisas importantes, tá? Não é para medir assim o nódulo, tá? É para você pegar os maiores ângulos aqui, não importa o jeito que tá o nódulo. Se esse nódulo estiver vertical, então eu tenho que fazer a maior medida. E a outra medida, ela tem que ser certinha perpendicular aqui, a essa outro maior eixo, tá? Não é para fazer assim, medir um X, igual tá ali. Linfonodo. Linfonodo, eu tenho uma característica no ultrassom muito importante, que é a questão da cápsula dele, tá? Quando o linfonodo, ele tem um hilo gorduroso dentro dele, né? Quando esse linfonodo começa a ser invadido aqui por célula tumoral, o que eu vou acontecer? Eu vou começar a aumentar a cápsula desse linfonodo aqui, com célula tumoral, e eu vou começar a empurrar esse hilo dele até eu empurrar, até eu substituir todinho ele por célula tumoral. Quando ele estiver totalmente invadido aqui por tumor, ele vai ser um linfonodo sem hilo gorduroso no meio. Vai ser um linfonodo. Então, assim, gordura no ultrassom é branco, tá? Então, você vê um linfonodo branquinho lá, com um hilo branquinho, tranquilo, gente, pode... Ah, tem 2 centímetros, 2,5 centímetros, mas, gente, ele é ovalado, com um hilo branco bonitinho lá no ultrassom. Ele tem 3 centímetros, quero falar que tá grande, então fala, mas fala que ele tá de morfologia, hilo gorduroso preservado, morfologia preservada. Ele vai ter Doppler se ele tiver todo... Ele vai, vai. Vou invadindo aqui, por célula tumoral. Então, é uma paciente que está no começo. Vamos supor, está todo invadido. Então, ele vai estar redondo e preto. Não vou ter hilo. Redondo e preto, linfonodo do mal. Redondinho, pretinho, bem preto. Uma paciente está no começo da doença, está invadindo. O que eu posso fazer? Eu posso medir a cápsula. A maior parte que você conseguir da cápsula, tá? Não é para vir aqui medir aqui. Então, se você tá vendo lá que essa parte aqui tá maior, você vai medir essa aqui, tá? Essa cápsula aqui, até 3 milímetros é normal. De 3 a 5, fico alerta. Acima de 5 é para considerar patológico.
Só achei isso no meu exame. Só achei isso. Só achei um linfonodo preto, BIRADS 4. Só achei uma cápsula de 7 milímetros no linfonodo axilar, BIRADS 4. E vai fazer outro método. Tá? Qualquer coisa que eu achar que seja característica ruim, eu não vou dar 0. Eu não vou dar 0, eu vou dar 4, porque eu quero que ela investigue. Não interessa se é um linfonodo, se é um nódulo na mama. Eu quero que ela investigue. Então, eu não quero perder a paciente, eu vou dar 4, tá? Vou lá e vou medir a cápsula. E aqui, quando eu quiser medir o tamanho do linfonodo, aqui, por exemplo, na mamografia, eu vou pegar o maior eixo dele, se ele for nesse formato assim, tá? Irregular, quando eu tô pensando em malignidade. Pode passar. O que tem que ter no meu relatório? Tem que ter a indicação do exame, tem que ter a composição mamária, que a gente já falou, tem que ter os achados, massa, assimetria, distorção de arquitetura, calcificação, achados relacionados. Tem que ter a comparação com o estudo prévio. Ah, paciente não trouxe, coloca lá. Exame prévio não disponível para análise comparativa. Mas coloca, na ultrassom de mama, mamografia sempre tem que ter um laudo comparativo, porque assim, o certo na literatura, no mundo ideal, é você acompanhar esse nódulo. Quando você dá um BIRADS 3, o certo é a paciente voltar com você. Com o exame na mão, né? Com o exame na mão. E aí você vai olhar se aquele nódulo cresceu, se aquele nódulo mudou. Se surgiu um nódulo, é uma coisa muito importante. Numa paciente pós-menopausa, nódulo novo é biópsia. É biópsia, é igual a biópsia. Se você olhou e te incomodou, você falou, tá muito escuro, dá um B4. Joga o Doppler. Se você achou que tem uma margenzinha que tá esquisita, dá um B4. Dá um B4. Dá um B4. Que é melhor paciente funcionar e não ser, dá um B4. Porque, assim, quando você dá um B3, normalmente a maioria não, ela demora para voltar. Quando você dá um B2, então, o paciente some no mundo. Tá, então eu tenho que ter obrigatoriamente o BIRADS. É obrigação, tem que ter, tá? E eu tenho que dar o que é para fazer com o BIRADS. Não é para eu colocar BIRADS 3, acabou meu laudo. Eu tenho que falar aqui, ó. BIRADS 3, acompanhamento em 6 meses. BIRADS 0, complementar com outro método. Eu tenho que colocar, tá? O que é para o paciente fazer. E eu tenho que comunicar para a paciente o que eu achei, tá? Tem que comunicar para o paciente na hora do exame. Seu exame está normal, seu exame tem um nódulo, a senhora tem que voltar daqui 6 meses. O que é o BIRADS, então? Não vamos ficar com dúvidas, tá? BIRADS 0. BIRADS 0 eu quero dizer que eu preciso de uma avaliação de imagem a mais e ou mamografias prévias para comparação, exames prévios para comparação. O 0, ele é usado quando precisa de uma avaliação adicional. Por exemplo, na mamografia eu posso pedir outras incidências, tá? Eu posso pedir um ultrassom. Quando as imagens de exame são concluídos, tem que dar um BIRADS. Então, se eu pedir uma incidência diferente na mamografia e ela voltou, eu tenho que dar um BIRADS. Não é para eu ficar dando 0. Se eu pedir ultrassom anterior dela, se eu mandei para ultrassom, eu tenho que dar um BIRADS, eu tenho que evitar usar o 0. Sempre tentar evitar usar essa categoria, fazendo imediatamente as imagens adicionais, né, no mundo ideal, ou recuperando os filmes antigos antes de relatar. Lá no Hospital do Amor, isso é feito. A mesma médica que faz, a paciente chega, faz a mamografia, ela mesma olha, ela dá o laudo e ela mesma leva para o ultrassom e ela mesma faz a biópsia. Então, consegue ter todo esse mundo ideal, né? O que é BIRADS 1? BIRADS 1 é negativo, não tem
Nada. Mama é simétrica, não tem cisto, não tem massa, não tem distorção, não tem calcificação. Não tem nada. BIRADS 2 é benigno. O que é benigno? Assim como o BIRADS 1, é normal, mas aqui tem algum achado benigno. Como, por exemplo, segmento após cirurgia de mama, fibroadenoma calcificado, múltiplas calcificações grandes, linfonodos intramamários, muito comum, calcificações vasculares, implantes, próteses de silicone, distorção de arquitetura claramente relacionada com a cirurgia prévia, lesão contendo gordura, cistolioso, lipoma, galactocele, amartroma, todas elas são benignas e pode ser rotulado com confiança, BIRADS 2. Cisto simples, tá? Cisto complicados bilaterais, lembra que eu falei? Complicado é abscesso, é um seroma, uma coleção, tá? Microcisto agrupado típico, nódulos cutâneos, linfonodo intramamário, implante, ectasia ductal simples, isso aqui a gente pega bastante. Quando eu tenho um aumento do ducto maior que 3 milímetros, anecoico, sem conteúdo dentro. É 2, tá? Ginecomastia, homem, tá? 2. Fibroadenoma inalterado por 2 anos. O paciente acompanha comigo. Ela volta 2 anos depois. Quando a paciente tem nódulo sólido semelhante bilateral com característica benigna, por exemplo, 2 na mama direita, 1 na mama esquerda, posso dar 2. Tá? É que tem paciente que tem muitos fibroadenomas. Posso dar 2. Isso, gente, assim, é uma paciente que você acompanha, que você tem certeza, que você está acostumado. Se você ficar receoso, dá um 3, tá? O paciente não vai voltar, é um serviço que roda, né, muito paciente, então dá 3. Isso aqui é só na literatura, mas a gente sabe que na vida real, às vezes, pode passar. O que é BIRADS 3? BIRADS 3 o achado é provavelmente benigno, mas eu quero que ela volte rápido. Eu preciso de um segmento de curto intervalo. Menos de 2% de malignidade. Eu não espero que isso mude ao longo desse intervalo, mas eu quero ter certeza que esse nódulo é estável. Isso é BIRADS 3. Então, ela é uma massa circunscrita, não calcificada, já tem uma mamografia antes que mostra linfonodo intramamário. Eu tenho uma assimetria focal, que se torna menos densa quando eu faço um nível de compressão na mamografia. Grupo solitário de calcificações puntiformes. Estou acompanhando aquela paciente, estou vendo aquilo, o paciente voltou. BIRADS 3, tá? Fibroadenoma, no ultrassom é fibroadenoma. BIRADS 3. BIRADS 4, o que é 4? Coloquei até aqui a subclassificação, deixei bem nítido aqui. Então, eu tenho qualquer anormalidade suspeita e eu quero que essa paciente faça biópsia. Ela é reservada para achados que não têm uma aparência clássica de maligno, mas eles são suspeitos para justificar uma biópsia. Então, ele varia de 2 a 95% de chance de malignidade. Divide no ultrassom em 4A, 4B e 4C. Eu vou dividir conforme você está encorajando a probabilidade de ser maligno dentro da categoria, tá? Então, o que é o 4? É um nódulo sólido com pelo menos uma característica maligna, daquelas que eu falei. Uma margenzinha, 4. Um nódulo sólido com característica de benigno, palpável numa paciente maior que 40 anos. Então, paciente mais velha, que já é um nódulo grande, palpável, cuidado.
Complexo sólido cístico, 4. Lesão intraductal. Vi lá o ducto dilatado e vi que tem coisa dentro, dá 4. Dá 4. Só 4. Vou dividir aqui para você. O que é A, B e C? Tem algumas áreas de atenuação acústica sem relação com cirurgia prévia. Então, tem uma área lá que está distorcida, está estranha, sem cirurgia no local. Vou dar 4, tá? 4A. O que é 4A? É uma chance de ser 2 a 10%. 4A é um nódulo sólido, circunscrito, novo. Novo, apareceu esse nódulo. Com uma característica maligna. Pode ser um nódulo com aumento no diâmetro dele maior que 20% em 6 meses. Isso é crescimento rápido, tá? Aumentar mais que 20% em 6 meses ou qualquer outra característica suspeita. Então, eu tenho um fibroadenoma circunscrito, bonitinho, que cresceu mais que 20%, que eu dei B3, a paciente voltou e ele cresceu mais que 20%, é 4. Tá? Então, nem sempre o fibroadenoma é o 3. 4B. É uma chance entre 10% e 50%. Já é um nódulo sólido. E aqui, ó, aqui eu tô falando de nódulo circunscrito, tá? Circunscrito, novo, que cresceu. Aqui no 4B eu já tô falando de um nódulo que tem uma margem estranha. Então, tem margem estranha, é 4B. E o 4C é um nódulo sólido, pode ser novo, irregular, margens indistintas. Qual que é a diferença do 4C para o 5? Na real, o 5 é aquele que eu bato o olho e falo assim, certeza absoluta. O que é BIRAD 5, então? São achados altamente sugestivos de malignidade. Que é a conduta? O BIRAD 5 ele é reservado para achado que são câncer de mama clássico, maior que 95% de chance. A justificativa atual para você usar o 5 é que, se o diagnóstico de tecido percutâneo não for maligno, automaticamente você tem que considerar discordante da imagem, tá? Então, uma massa espiculada, aqui alta densidade é porque é mamografia, tá? Mas se fosse no ultrassom, isso é bem escura, bem hipo. Eu vou ter calcificações na mamografia lineares finas, uma massa especulada irregular com calcificação pleomórfica, todas aquelas massas que eu mostrei lá, especulada, mais alta que larga, bem escura, com distorção da arquitetura. Se eu fizer uma biópsia e não der, eu tenho que pensar que a biópsia não pegou câncer. Que aquela imagem eu tenho que insistir que tem uma chance maior que 95% de ser câncer. BIRAD 6. O que é o 6? O 6 você vai usar após a excisão incompleta. Então, a paciente não tirou todo o câncer, ficou câncer lá. E eu sei disso. Eu tenho a biópsia, eu vi o resultado da biópsia, não por relato da paciente. Vou usar após monitoramento da resposta à quimioterapia neoadjuvante. Então, isso lá no Hospital do Câncer tem bastante. O paciente faz a quimio e volta para ver o tamanho. Não vou usar após tentativa de excisão cirúrgica com margens positivas, sem achado de imagem, além de cicatriz pós-cirúrgica. Em seguida, eu vou usar a categoria 2 e acrescentar a frase informando a ausência de correlação do ultrassom-mamografia com a patologia. Não vou usar para achado de imagem demonstrando achado suspeito além do câncer, então você vai usar 4 ou 5, tá? Então, se o paciente trouxe para você, tá no sistema, você viu lá, você pode usar o 6 com segurança. Uma coisa, cuidado. Vamos supor que a paciente tem lá um nódulo
que ela biopsiou. Eu vou dar um caso aqui. E esse nódulo era às 9 horas da mama direita. Tava lá. Aí você viu lá a ultrassom anterior dela, falando lá, nódulo B5, B4C, 9 horas. E ela biopsiou. Aí veio lá no relatório da biópsia, vem escrito qual nódulo ela biopsiou. Ela biopsiou o nódulo às 9 horas. Aí você foi fazer a ultrassom dela, por qualquer motivo, você viu um outro nódulo na mama esquerda, com característica maligna. Não é para pôr 6. Não é. Exato. É para você ir lá e colocar, né? Em outro. Ah, meu laudo. Só para ele ou não? Isso. Meu laudo vai sair com 2 BIRADs? Vai. Vai. Vai ter que sair. É uma exceção. Então, eu vou ter que colocar lá no final. N1, localizado às 9 horas, já com biópsia, comprovando, BIRAD 6. N2, nódulo não sei aonde, com características tal, categoria 4, categoria 5. Então, é meio que uma exceção, porque se eu der só 6 no final, o médico pode não ler aquele nódulo que você relatou no texto. Exatamente. Ele pode só olhar lá 6 e falar, 6 é o nódulo que eu já biopsiei, que eu já estou tratando, e jogar para o lado. Então, eu tenho que chamar atenção para esse outro nódulo. Vai ter que sair 2 BIRADs. Quando eu tenho cisto, que é 2, e tenho fibroadenoma, nódulo 4, nódulo 5, não é para sair com BIRADs 2, BIRADs 3, BIRADs 4, BIRADs 5. Não é. É para sair lá, cistos na mama direita. Nódulo, não. Categoria final é a maior. Categoria 5. Não vou ficar colocando, já peguei muito laudo assim. Cisto, não. Categoria 2. Fibroadenoma não sei aonde. Categoria 3. Não. Categoria 4. Não é. Eu peguei também mama esquerda. Ultrassom, mama esquerda. BIRADs 2, mama direita. Não. Também não. Também não. Pelo amor de Deus. Tem gente que faz até hoje. É só quando eu tenho um caso assim, uma exceção. Nódulo novo que surgiu. Ou um nódulo que você achou agora. E você tem que chamar a atenção desse nódulo. Pode ir. Coloca aí o vídeo. É para mostrar. Ele vai mostrar um nódulo maligno aqui. Passando. Olha lá. Ultrassom é isso, gente. É uma. Olha lá. Parece uma ultrassom é isso. Tá? Então, calma, cautela. Incomodou, achei que tá um pouquinho mais escuro do que... Não tá muito... a gordura aqui, né? Você vê, tem os ligamentos, tá ovalado, eu consigo acompanhar. Agora aqui, né? É uma imagem que começa e termina. Muito escura em relação ao resto. Tem uma margem estranha. Incomodou, volta lá, dá um 4, pode passar. Exemplo, tá? Dos linfonodos. Aqui eu mostrei um linfonodo bonitinho, ó, tá? Isso é o hilo gorduroso, branco, acostuma a gordura aqui, ó, branca, tá? O halo tranquilo. Isso é um linfonodo totalmente metastático, não tem mais hilo, muito escuro. B4, se eu achei só isso, procurei, não achei nódulo na mama, e eu vi isso na axila, eu dou um B4. B4 o quê? Se tiver... Se não tiver nódulo nada na mama. Pode dar se for assim, ó, B4, pretão. Vai pra biópsia, pelo menos, né? Assim, ela vai pra biópsia, 4ABC, mas assim, se eu olho esse linfonodo aqui, ó, falo... Eu não tenho dúvida que esse linfonodo é alguma coisa do mal.
Então, eu posso dar B, 4B, 4C. Agora, se eu ver só uma cápsula aqui, né? Um linfonodo que tá crescendo uma cápsula, meio esquisito, a cápsula tá muito grossa no lugar, pode ser que eu dou um 4A, tá? Pode ir. Aqui, eu falei um pouquinho da ginecomastia, mostrando para vocês acostumarem, tá? Na literatura, então a gente tem aqui, para ser ginecomastia, existe a localização certa, tá? Tem que ser aqui nessa posição retroareolar, tá? Se eu achar qualquer coisa na mama masculina fora dessa localização, não é para falar em ginecomastia. Pode fazer mamografia? Pode. Na literatura pode, tá recomendado acompanhar. A ginecomastia, ela tem umas fases, aqui eu mostrei. Essa aqui é uma fase avançada de um aspecto fibrótico da ginecomastia. Pode até confundir com... Pode confundir. Pode sim. Pode confundir. Então, a gente tendo esse conhecimento que eu sei que a ginecomastia, ela tem fases, tem a fase que ela fica mais com esse aspecto aqui. Por que que ele não fica com o aspecto igual do tecido mamário? Porque na mulher a gente tem os ductos diferentes, né? Com tecido de revestimento diferente. O homem, ele vai ter essa proliferação aqui, mas ele não tem aquela mesma composição do tecido mamário que foi feito para amamentar. Por isso que ele fica só com essa característica diferente aqui, escurinha assim, tá? E aí no começo ele é mesmo uma proliferação do tecido mamário, e aí ao longo do tempo pode ser que seja só um tecido fibrótico assim mesmo, com esse aspecto meio estrelado. Só para fechar essa parte aqui, quando que eu vou indicar a ressonância, né? Eu posso indicar para caracterizar melhor as lesões, para distinguir entre lesões benignas e malignas. Eu posso fazer um estadiamento pré-operatório, estimar melhor o tamanho do tumor, às vezes a gente não consegue medir direito. Detectar componente invasivo naqueles carcinomas intraductais. A maior parte, o câncer de mama mais comum é o carcinoma intraductal, que é aquele que aparece somente com calcificação na mamografia, tá? Ele não forma nódulo. Quando ele forma nódulo, massa, é porque ele já saiu do ducto. Então, carcinoma intraductal é a maioria das lesões que eu só vou diagnosticar na mamografia por calcificação. Detectar focos tumorais a mais na mama do mesmo lado ou contralateral, melhorar a cirurgia, documentar a resposta em paciente tratada com quimio neoadjuvante. Hoje em dia tem esses protocolos abreviados de ressonância para rastreamento de paciente de alto risco, que eu falei, mutação do BRCA1, que aí você consegue detectar o câncer em estágio inicial, tá? Ressonância. E ele é superior à mamografia para avaliar paciente com a mama densa, para detectar focos adicionais ocultos de câncer, tá? Paciente com mama densa é muito bem indicado. Lembrando que a ressonância da mama é sempre com contraste, sempre, sempre, sempre. Quando chega um paciente que não aceita o contraste, não consegue acesso, suspende o exame. A gente não faz. É um exame que tem que ser bem indicado, porque é desconfortável. A paciente fica de barriga para baixo, na posição assim, sem poder respirar muito, durante muito tempo. Então, não dá para sair pedindo assim, porque é um exame difícil para a paciente, sabe? Uma paciente de 49 anos, que ela quer fazer um exame de rotina. Quero fazer um exame de rotina. 49 anos, não tem história de câncer, nada, só... Qual que é o primeiro exame que eu vou pedir para ela? Mamografia. Categoria A, tá? Pode ir. O paciente fez a mamografia. Qual incidência é essa?
Na hiperecóico e na ultrassom. Tá. Aqui é raio-x. Tá. Hiperdensa. Perdença. Essa aqui. Isso. Tá. Ela tá medial ou lateral? Lateral. Boa, boa, boa. Isso aí. Beleza, é isso, né? É isso? Então, próxima imagem. Que incidência que é? Médio, lateral, oblíqua. E aí? Confirmou que vocês estavam vendo? É superior ou inferior? Superior. Então, eu tenho uma imagem nodular, hiperdensa, no quadrante, na direita? Aqui? Isso. Boa, Dayana. Você é a primeira pessoa que viu essa imagem, não emocionou com isso aqui e viu essa imagem. Qual que é o BIRADS dessa mamografia? O BCL vai mandar para ultrassom. Vou prosseguir? Então vai, passa aí. Esse foi o laudo, tá? Imagem nodular de limites mal definidos no quadrante superior lateral da mama esquerda, medindo 3,1. Linfonodos. Não concordamos, né? Não concordamos. Deu inconclusivo, 0, por causa daquele nódulo lá que vocês viram primeiro, na mama esquerda, tá? O que é o 0? Tá aqui bonitinho, né? Complementar com ultrassom, ampliação, compressão. Passa. Paciente foi para ultrassom. Quadrante superior lateral da mama esquerda. O que vocês acharam daquela imagem lá que a gente viu? Circunscrito, ovalado. Aí aqui ele de novo. E aqui tinha uma outra imagem, volta lá na mamografia. Aqui em cima, ó, tá vendo? Então tinha um outro nódulo aqui, tá? Que não foi descrito lá. Um aqui e um aqui. Pode ir. Aqui, que é esse aqui. Parecido com esse aqui, né? É que é a foto. É a foto. É a foto. Pode ir. Só que não ligaram. Tá, aí na mama direita. O que eu vi na mama direita, gente? Às 3 horas da mama direita. O que você achou? Um nódulo? Você falaria que ele é circunscrito? Ovalado? Não. Não, né? Não. Então aqui eu já teria uma característica, né? Para eu achar ele estranho. Ele é não circunscrito, as margens dele mal delimitadas, irregulares. Como que é a ecogenicidade dele? Hipo, né? Bem hipo, barra heterogêneo. Parece até que uma leve sombra aqui. Nessa foto ele tá aqui, ó. Aham. Então, gente, vai, passa mais um. Aquela imagem que a Dayana viu. Dayana maravilhosa, que ela falou aquilo lá é um linfonodo. Aquela imagem bem grande, é isso aqui, tá? Ela colocou região axilar. Aqui, aquele linfonodo que o Mário viu. Região axilar direita. Olha aqui o tamanho da cápsula dele. E olha o aspecto dele. Olha aqui, ó. Muito bem visto. Esse aqui, ó. Essa imagem aqui. Isso aí é um ducto dilatado? É um nódulo. Vamos ver como que fica. Tá, que BIRADS vocês dariam nesse ultrassom? No geral? Geral. Tem 4 por uma dos linfonodos. No mínimo. Né? E aquele nódulo lá, né? Então, no mínimo, vocês dariam 4 e mandariam esse paciente para biópsia, né? Beleza. Então, pode ir. Como ficou o laudo, né? Essas imagens, o BIRADS. Próximo passo. Ó aqui, como que ficou o laudo dela.
O nódulo irregular, orientação paralela, margens microlobuladas, hipercóico, na união dos quadrantes laterais da mama direita, 9 horas, medindo tanto, distância de tanto, cistos de aspecto simples no quadrante superior lateral da mama esquerda. Então, aquelas imagens que a gente viu na mama esquerda, na mamografia, eram cistos. Tá? No ultrassom, elas eram anecoicas. É porque na foto que fica difícil da gente ver, mas na hora vocês iam ver. Na foto ali tá. Mas elas eram... Espesso, né? Elas eram anecoicas. Se você jogasse um Doppler, você ia ver que era cisto. Então, aquela paciente, mamografia não diferencia nódulo de cisto. Os dois vão parecer branco. Então, eu posso ver aquele nódulo lá, tô lá no sol do câncer. Eu olhei e falei, eita, olhei lá, um cistão. Assim, é igual o 3. Você não pode olhar o 4A, B e C com os olhos de... tô comprometendo meu laudo. Você tem que falar assim, eu tô falando que é um 4A porque eu achei estranho, mas eu não acho que é. Eu tenho que falar um 4B que eu acho que tem uma chance moderada. Agora, quando eu falo 4C, é que eu tô falando pro médico, ó, a chance é maior que 50% de C. E eu quero que você biopsie. Vai para biópsia. Né? A única coisa é que, por exemplo, um 4A, ele vai agendar com a paciente. Ela vai marcar o médico daqui 2 semanas. Aí o médico vai marcar a biópsia dela daqui 1 mês, entendeu? Quando eu dou um 4C, eu falo para a paciente, vai amanhã no seu médico, vai hoje no seu médico, pede o encaixe. Faz essa biópsia amanhã, depois de amanhã. É isso que eu tô falando. Então, eu tenho que olhar o 4A, B e C com esse intuito. Qual que é a pressa? Qual que é a chance que eu acho que tem? Eu trouxe, essa mesma paciente acabou fazendo ressonância, tá? Aí eu trouxe aqui só umas imagens para vocês verem. A gente tinha visto, então, que na mama esquerda, a ressonância, gente, ela é o lado, não é o lado de, ela é aqui é a esquerda, aqui é a direita, tá? Isso, é por isso mesmo. Aí dá pra ver o cistão mesmo bonito. Isso, aí eu trouxe aqui uma sequência ponderada em T2, que é uma sequência que serve para ver líquido, tá? Então, eu confirmei no meu T2 que eram cistos simples. Tá? Um do ladinho do outro, igualzinho estava mostrando lá na mamografia. Pode passar. Acho que dá para... Tem um vídeo aqui? Clica aí. Isso. Aqui na mama direita, tudo que tá branco brilhando é tumor, tá? O linfonodo lá, realçando. Passa de novo para vocês verem. Sem o meu dedo. Tudo que tá branco brilhando aqui é realce ou contraste, é tumor. Que era aquele linfonodo. Ó, vai. Tudo isso aqui. Que a Daiane viu lá na mamografia. Que era do lado direito. Passa de novo para mostrar para ela aquele nódulo lá que ela viu. Que ela achou que era linfonodo. Mas se a gente ver aqui, ele não tá na axila. Ele tá no meio do caminho. Aqui. Então, eu não posso falar que ele é... É um nódulo mamário. Bem feio. E vocês viram aquele outro, o nódulo das 9 horas? Olha que como ele é espiculado, feio, realça tudo. Aqui já começa. É esse aqui, ó. Pode ir? Esse. E lembra no ultrassom que ele era um... nódulozinho que a gente achou escurinho. Esse caso, eu trouxe a ressonância porque se a paciente tivesse feito só a mamografia e talvez não tivesse ganhado um 0, porque aquelas imagens eram ovaladas, bem circunscritas, ela poderia ter perdido ali na mamografia, mas ela relatou aquela imagem e deu um 0, foi para o ultrassom.
Se a paciente tivesse feito só ultrassom, no ultrassom foi visto só um nódulo e os linfonodos. Pode ser que a paciente tenha feito só um quadrante e um esvaziamento de linfonodo. Como a paciente fez ressonância, a paciente tem um tumor multicêntrico, quando é mais de um quadrante. Então, ela tem que tirar a mama inteira. Então, olha como tudo fez a diferença. Porque se eu tiro só um quadrante aqui e deixo o tumor lá, a paciente vai voltar daqui a um ano com metástase no fígado, no osso, na outra mama. Pode passar. Aí o laudo da ressonância ficou assim. Eu trouxe esse caso para mostrar para vocês, ó. O que aconteceu? A paciente biopsiou aquele nódulo. Ela trouxe para mim, aquele das 9 horas. Ela fez um anátomo do dia 6 do 9 que descrevia o carcinoma ductal in situ. Ela trouxe para mim. Então, o carcinoma ductal in situ, eu dei BIRAD 6. Aqui, ó. Tá? Na mama direita, no eixo de 9 horas, compatível com o nódulo descrito no ultrassom do 4 do 9 e o exame anatomopatológico. Mas na ressonância, eu vi N2 e N3. Que era aqueles outros nódulos que estavam lá embaixo, que começavam, e aquele nódulo que a Dayana viu que parecia um linfonodão, mas que estava no meio do caminho. Nota-se outras lesões nodulares irregulares, características semelhantes, margem especulada, realce no quadrante 5. Tá? Então, eu quis chamar a atenção aqui para o médico. Peraí, tem outras coisas aqui que são suspeitas. E ainda tinha outros pequenininhos nódulos espalhados por outros quadrantes que tinham característica de linfonodo intamamário, mas considerando o contexto oncológico da paciente, não é possível afastar a etiologia de que eram tumores espalhados, e eu dei um 4. Pode passar. E aí eu coloquei aqui as fotos, tá? Aquele das 9 horas era esse, no ultrassom ele era nódulozinho. O N3, outro nódulo aqui embaixo, que era separado desse. O N2, aquele que a Dayana viu. Quase na axila, mas assim, não era. Tá? Quase invadindo a musculatura. E olha o linfonodo. Cadê a gordura aqui no meio?